Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café com Quê? Olha, ele começou sua carreira na área da publicidade aos 15 anos. Já passou por 7 agências publicitárias e trabalhou com clientes nacionais em gerenciamento e planejamento de redes sociais. O Café com Quê de hoje conversa com o estudante do 7º termo de Publicidade e Propaganda da Universidade Boa Viagem, Erickson Monteiro. Erickson, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Erickson, qual foi o seu primeiro contato com a comunicação? Então, comecei na comunicação de fato aos 10 anos, que eu tive a oportunidade de trabalhar numa rádio como locutor infantil. Então eu passei 2 anos nessa rádio como fazendo um programa diário, que era bem diferente na época, que era uma criança que fazia um programa para adultos. Então tinha uma grande audiência, porque era uma criança que falava um programa sobre pop rock, era rock e tal. Então era bem diferenciado. Então desde criança tem essa paixão pela comunicação, pela publicidade, pela parte de gerir mesmo a questão de novas ideias, de poder trabalhar mais com essa visão de comunicação. Então desde criança tem esse contato direto com comunicação e comecei a evoluir nessa parte de comunicação. Então aos 14 anos eu saí da rádio, porque minha voz ficou feia, comecei a crescer, aquela voz de criança sumiu, a voz começou a evoluir, aquela fase da adolescência que a voz fica meio lá, meio cá. Então eu decidi entrar na parte de design. Comecei a estudar Photoshop, Illustrator, Dreamwave, Flash. Então eu tive uma oportunidade de uma gráfica e comecei como design. Então eu entrei na parte de design, passei 2 anos, dos 15 aos 17 anos, nessa gráfica, aprendendo como é que trabalha com Photoshop, criando cartões de visitas, banner, flyer. Então foi bem legal a experiência para aprender mesmo na parte publicitária, que foi meu primeiro contato com a publicidade, que trabalhava com campanhas. A gente pegava grandes campanhas de um trabalho bem longo, assim, sobre como criar um anúncio X. Então tive essa noção de como é que fala? A noção de cortar um anúncio, de sangria, coisa bem básica para mim, que era muito novidade. Eu acabei me apaixonando pela área e segui em frente até hoje. Você é estudante de publicidade, né? E tudo que envolve publicidade também envolve mídias, criação, redes sociais. A sociedade, e falando do profissional mídia, a sociedade, ela tem dificuldade para entender essa profissão ou ela acha que apenas o simples fato de você fazer uma postagem no Facebook já você está trabalhando para a área de social media? Isso. Eu comecei como design, mas de fato minha área que eu trabalho mesmo é redes sociais. Que eu entrei na parte da agência digital, como design digital e acabei migrando para a parte de gerenciamento de fato em redes sociais. Então começou nessa parte de redes sociais e é uma profissão que ainda ela é um pouco confundida. Muita gente ainda tem essa dúvida, que tipo, o que é que eu faço numa agência de publicidade digital? Tipo assim, uma agência de fato organizada digital tem várias áreas, como planejamento digital, tem o monitoramento, tem o cara que cria conteúdo, o cara que trabalha com a ideia para ter insights novos. Então é uma área um pouco ainda meio que duvidosa, mas a parte digital ela cresce bastante. Ela não é tão nova, ela tem os seus 10 anos de mercado já. Tipo, muita gente já trabalhava com digital, com sites, com SEO, com o próprio Orkut, já tem essa gestão digital, mas ainda com esse período de 10 anos é uma profissão que muito publicitário, de fato, até publicitário, empresas, tem um pé atrás. Já vou investir em redes sociais, para quê? Vou gastar R$1.000 por mês no Facebook, qual vai ser meu retorno? O que falta, eu acho, de fato, é publicitários saber explicar para o cliente. Muita gente sabe mexer em Facebook, mas não tem o domínio de argumentar com o cliente quais as vantagens de trabalhar com redes sociais. Eu acho que tem essa falta de comunicação ainda que precisa ser melhorada para que o cliente realmente dê valor à parte de redes sociais, queira investir. Porque redes sociais é barata perto da TV, mas não é de graça. Ela ainda é muito mais cara hoje em dia. O Facebook, ele cresceu bastante o valor. Então exige um pouco mais de demanda de valor, de preço, de controlamento da mídia online. Então por aí vai. Nós abrimos perguntas aqui para o pessoal da faculdade e a Charmin ela tem uma dúvida. Eu sou do 1º termo de publicidade e eu queria saber quais as principais ferramentas que o social media utiliza. Basicamente, o social media ele não exige saber usar ferramentas, porque depende do cliente. Se o cara trabalhar com grandes clientes, de fato tem o Scoop, que é uma ferramenta muito boa para monitoramento, que ele trabalha para a questão de saber o sentimento do consumidor, do que ele falou, do que ele buscou e tal, e descobrir descobrir a forma mais fácil de chegar até ele, que é o Scoop, que é muito utilizado. Também tem uma nova agora, que é o Instamizer, que ele é muito bom para programar post no Instagram, ela programa post e também ela curte fotos automaticamente por hashtag. Eu quero que meu cliente curta foto sobre, publicitários. O meu está automaticamente, se tu postar uma foto hoje
com a hashtag publicidade e vou curtir automaticamente essa foto, porque tem essa função lá. Então são várias ferramentas legais que se trabalha com redes sociais, mas depende do cliente. Se for um cliente menor, não exige esse trabalho. Programar post no Facebook se faz no Facebook. Analisar dados do Facebook, como cidades, público-alvo, post engajado, faz isso no próprio Facebook. Então não exige muitas ferramentas abrangentes. Só se o cliente for muito grande e tem uma demanda muito alta de postagem, como Scup, Stamiza, que é muito bom para isso também. Tem o HotSuite também, que é interessante para programar post no Twitter. Tem o TweetDeck também, que é muito interessante. Mas para quem está começando agora, eu indico aprender essas ferramentas, porque ela oferece tipo um mês gratuito para você aprender a usar a ferramenta, dá treinamento, eles ligam para você, eles fazem o vídeo aula de como usar a ferramenta. Então, para quem é estudante, mesmo que não tenha experiência na área ou que não queira trabalhar com redes sociais, é importantíssimo pesquisar sobre isso. E essas ferramentas, elas são gratuitas? Algumas são gratuitas, como o Statigram, como o próprio Facebook dá várias formas de analisar dados, mas o Scup é bem caro. O Scup cobra em média R$500 por mês. Por isso que é utilizado para grandes empresas. Para tipo uma empresa pequena, não é muito vantajoso investir tanto para analisar pouca informação. Então tem o Stamiza, que é de programar posts, ele dá uma semana de graça e depois o cara paga por cliente. Eu quero um cliente para programar post, só um. Aí paga um valor específico, que parece que é R$10, se não me engano. É barato o Stamiza. Mas quanto mais cliente, maior fica o plano mensal. Então tem outras ferramentas que são pagas, a grande maioria paga. Então hoje em dia é muito difícil achar ferramentas para o Twitter free. Antigamente tinha muita. Tipo assim, eu quero saber quem são as pessoas mais influentes em tal cidade. Tinha várias ferramentas que davam isso de graça. Hoje em dia é muito mais difícil achar. Hoje em dia é tudo pago, tudo com plano. Mas o próprio Twitter evoluiu bastante. Então eu quero saber quem são as pessoas mais influentes em tal cidade. Ele tem a busca avançada, que pode descobrir. Só é botar lá a cidade X, quer pesquisar, e quem são as pessoas, que ele vai te dar a lista. Como foto, como hashtag mais popular. Então, hoje em dia, as próprias ferramentas como Twitter, Facebook, Instagram, eles dão ferramentas gratuitas para a gente ter essa análise mais próxima. Então, por isso que as ferramentas que eram de free, hoje são pagas. Erickson, uma pesquisa feita pelo Ibope levantou que as campanhas online partindo dos blogs ou as redes sociais, elas têm um impacto 500 vezes maior do que se fosse publicado no site da própria empresa. As empresas, elas conseguiriam viver sem esse profissional de social media dentro do trabalho? Hoje em dia, a grande tendência é que futuramente toda empresa tem o RH, tem um cara de finanças, vai ter um cara de redes sociais. Porque é obrigado a empresa estar lá. Porque mesmo que a empresa não poste nada, mas tem um cara para monitorar. Porque hoje em dia você pode falar mal da empresa X e ela nunca saber disso. Mas todo mundo que lhe conhece vai saber que você fala mal daquela empresa, que ela é ruim, que ela é péssima. Então, tem um cara para gerenciar isso, ele vai saber, antemão, o que errou e vai passar para o gerente da empresa, para ele poder consertar aquele problema. Então, hoje em dia, é essencial a empresa ter isso. Caso a empresa não queira ter essa demanda dentro dela, ela pode buscar uma agência de publicidade, que faz isso já automaticamente. E qual é a relação que existe entre o profissional e o público? Um cara quer investir em um anúncio numa cidade tipo Guarulhos, que eu quero atingir, quero fazer um curso de e-commerce para pessoas de Guarulhos. Então o Facebook dá esse direcionamento. Pessoas que moram em Guarulhos, da idade de 20 anos a 30 anos, que gostam do brainstorm, que gostam de publicitários, que gostam de agência X. Então dá essa vantagem de segmentação. Então hoje tu pode atingir um público-alvo bem direcionado, bem assim firme, sem falhar. E ele dá todo o relatório de quem viu o post, quem curtiu, quem clicou, quem compartilhou. Então hoje em dia errar em Facebook, tipo assim, o cara tem que ser muito ruim ou então muito desatento. Porque ele dá todo o basamento, todo o detalhamento de quem vou atingir, para quem vou falar, do resultado em tempo real. Então você investe hoje, o resultado entra hoje. E com o tempo você vai investindo mais dinheiro e vai aumentando o resultado. Mas basicamente é muito assim, o cara que falha numa gestão de mídia online é um cara que realmente tem pouca experiência ou não soube investir perfeitamente. Mas questão de dados, de detalhamento, é perfeito. Na sua opinião, qual é a rede social que é mais influente nesse meio que você trabalha? A rede social mais influente é o Facebook, de fato, né? Porque o Facebook atinge todo mundo. Assim, é a maior rede social do mundo, né, de fato. Mas para mim, o futuro é segmentação. Tipo assim, o Facebook vai acabar, claro,
Vai acabar o Instagram, claro. Vai acabar o WhatsApp, claro. Tipo assim, tudo será passado, igual o Orkut. Porque a gente não sabe, daqui a 10 anos o mundo muda muito rápido. Então, o futuro da rede social, na minha opinião, será a segmentação. Por exemplo, vai ter uma rede social sobre livros, sobre cinema, sobre futebol, sobre publicidade. Então, as pessoas vão querer só receber conteúdo que atraia ela. Ela não vai querer abrir o Facebook e ver lá Anitta, e ver lá Beatles, e ver lá pagode, e ver lá, tipo assim, coisas, uma pessoa morta que um cara compartilhou. Então o futuro para mim é esse, é segmentação. Hoje em dia o Facebook é muito abrangente. Então, mais tipo, para uma empresa investir em redes sociais, ela tem que escolher o que realmente atrai ela. Tem empresas que não se encaixam com o Facebook, se encaixam com o LinkedIn, por exemplo. Tem empresas que se encaixam mais com o Instagram, ou com o Twitter, ou com o Pinterest. Então, varia muito a questão de segmentação de ferramenta. Claro que o Facebook, ele é o geralzão, é o basicão que tem que ter. Tipo assim, mesmo que seja um cartão de visita, o cara procurar lá a empresa X para saber o endereço, o telefone, básico. Mas tem empresas que o público-alvo é empreendedores, que é o LinkedIn. Tem empresas que exigem fotografias, que é o Instagram. E tem empresas que é só texto, que é só divulgar link, e tem o Twitter para isso que é perfeito. E falando em mídias digitais, para quem não sabe, o Erickson, ele é o criador e administrador do blog Publicitários. Erickson, como surgiu a ideia de você criar esse blog? Então, Publicitários eu comecei no começo da faculdade, tipo assim, tinha 2 meses de curso. E eu tive a ideia de criar um blog que servia como diário. Tipo um blog que eu anotaria tudo que aprendesse. Tipo, um curso X, um workshop X, uma aula, um livro que eu lia, fazia resenhas, tipo anotações e por aí foi. E o blog começou a crescer, mas antes de crescer, o blog completou 2 meses de blog, eu desisti. Passei 1 mês com o blog fora do ar, tipo assim, abandonei o blog. Pensei, isso não tem nenhum futuro pra mim, vou estar perdendo meu tempo com o blog e tal. Eu acabei saindo do blog, abandonei ele, mas 1 mês depois eu voltei. Eu refleti, vi que a ideia pode ser que melhore, pode ser que eu consiga trazer resultados. Eu investi na ideia e fui até o fim. Então, em 8 meses de blog, trabalhei sozinho com ele, num Blogspot, que é terrível, desculpa Google, mas é ruim pra cacete. E depois eu migrei para o WordPress e comecei a trazer pessoas novas para a equipe. Hoje somos 25 na equipe de colunistas, front-end, design, pessoal de eventos. Então varia muito a questão de equipe hoje no blog. Então comecei eu sozinho, com uma ideia bem básica, e hoje em dia não somos um blog de publicidade, e sim para publicitários. E qual seria a diferença? Somos um blog que aborda conteúdo que publicitário ele exige aprender, como cinema, arte, cultura, tecnologia, games e outras áreas da comunicação. Porque um publicitário que vive publicidade, ele não é publicitário, ele tem que ter bagagem cultural. A gente trabalha com isso, com referência e publicidade. Você falou que o blog foi em 2 etapas, né, dessas 2 fases. Houve alguma mudança muito grande em relação ao blog, aparência, o conteúdo? Sim, quando a gente migrou para esse novo conceito, tipo, o blog cresceu muito de visitas. Hoje a gente tem uma média de 500 mil por mês e, tipo, podemos considerar entre os maiores blogs do Brasil de comunicação. Porque, por exemplo, temos só 3 anos, enquanto outros grandes blogs têm 10 anos, 15 anos. Então é muito tempo no mercado e bate com a gente igualmente. Então em pouco tempo conseguimos ter um público-alvo muito forte com a gente. Pessoas que estão sempre lá acompanhando nossas postagens, nosso conteúdo, que compartilham, que quando me encontram em um evento, tipo assim, são meio que admiradores do trabalho, que sempre querem trocar ideia, conversar. Então a gente, tipo assim, é um blog que conseguiu essa proximidade com nossos leitores. E também com eventos que a gente faz também, que atrai uma boa parte de pessoas. Nós temos uma pergunta aqui do Maurício Souza, ele é do Paraná. Ele perguntou, Erickson, quais são os aprendizados que você tirou ao trabalhar com blogs? O aprendizado que eu tirei principal foi empreender, que foi a parte de gerência da empresa. Porque blog, de fato, é escrever. É escrever, postar, ter estratégia de quem eu vou atingir público-alvo específico, mas o que eu mais aprendi foi gerir pessoas, gerir uma equipe e empreender de fato, porque hoje o blog é uma empresa. Tem CNPJ, paga imposto, então temos lucro, temos faturamento, temos eventos. Então hoje o Publicitários, ele virou uma marca. O blog, tipo assim, é mais uma ênfase do Publicitários. Hoje temos eventos, que é nossa parte mais forte do Publicitários já é eventos. Então o blog já é segundo plano. O primeiro lugar é o Publicitários no ar, nosso evento principal. E temos o blog, temos conteúdo do YouTube, temos Instagram, fanpage. Então hoje em dia o Publicitários varia muito na parte de que
plataforma eu vou atingir. Então, nosso objetivo é esse, ser uma marca, uma ferramenta que atinja universitários de publicidade em várias plataformas, como YouTube, como eventos, como cursos online, como workshop, como a fanpage, que tem conteúdos exclusivos, como Instagram e por aí vai. Nós temos mais uma pergunta de aluno aqui da faculdade, a Isabelle Garcia. Roda o VT. Eu sou do terceiro termo de comunicação social e eu queria saber o que mudou na sua carreira profissional depois do blog. Minha carreira mudou, tipo, tudo, né? Tipo assim, depois do blog ele cresceu, a agência de publicidade não parava de me convidar. Vinham pra cá trabalhar comigo, tal, você é muito bom, seu blog é muito legal. E muitas vezes agências dão valor a blogueiros sem saber nem qual é um cara. Tipo assim, qual o objetivo de agências? Eu quero que o cara esteja aqui na agência para divulgar meu trabalho de graça. Então, tipo assim, muitas agências queriam pelo interesse, mas muitas agências entraram em contato comigo para realmente querer o Erickson, não publicitários lá. Então, isso era o mais interessante. Tipo assim, teve várias entrevistas, consegui participar de programas de TV, em jornal, entrevista em revista, capa de revista. Então, minha carreira profissional cresceu muito nisso. Então, eu passei em 7 agências. Antes do blog, só tinha entrado em 2. Então, foram 5 agências pós-blog, que na entrevista eu falava sobre mim e no final eles perguntavam, e o publicitários? Começou como? Então, eu não era eu que falava do meu blog, eles que falavam automaticamente, eles que perguntavam, eles estavam interessados em saber do publicitários. Então, isso era legal, porque as agências tinham esse conhecimento. Tipo assim, eu sou de Recife, é um mercado um pouco menor comparado a São Paulo, mas tem muita agência em Recife, então muita agência vinha atrás para saber sobre a parte digital. Então, foi aí que eu entrei na parte digital de fato. Como eu tinha um blog, então tem tudo a ver. Comecei a estudar de fato redes sociais. Estudei, gostei bastante da área, me especializei e comecei a ter várias experiências com grandes clientes nacionais na parte digital, graças a essas agências que me convidaram para trampar lá. E para você, Erickson, café com o quê? Cinema. Eu adoro, tipo assim, hoje em dia eu adoro filme, ver séries, então para mim é essencial passar o dia, todo dia eu vejo um filme. Para mim é lei, que é um consumo primordial, é conhecer cinema, conhecer diretores, atores, formas de filmar. Hoje eu sou apaixonado por câmera, por filmagem, né? Para mim a paixão que eu tenho é essa. E o Café com Quê de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Erickson. Valeu. Até o próximo programa.